Germano Campos Entrevista. Começa agora na RDP Internacional. Vagar para quem espera, cantigas prometidas sem luar nem primavera, e o frio bate à porta e desespera de um abraço. Nas contas desse amor que já não faço, abro a janela e a vida é bela para lá do muro, sem ilusões nem previsões quanto ao futuro. Possa em mim adormecer, assim tão de verdade quanto a vida que já quero, nos braços deste novo amanhecer. Chama-se Acreditar e é o nome do primeiro álbum e também do fado que acabamos de ouvir na voz de Filipa Sousa, do Algarve para o Mundo. Eis que finalmente acontece a edição de um disco ao fim de 20 anos de carreira. Muito bem-vinda, Filipa. Muito obrigada. Ao Germano Campos Entrevista aqui da RDP Internacional. Compensou a espera ou não, estes 20 anos? Claro que compensou. Isto, a vida não é um destino, é um caminho que se faz. E... Não é uma maratona, é uma corrida de longo curso, não é? Às vezes é maratona, não é? Às vezes andamos aqui numa maratona. Estes últimos tempos têm sido
Mas eu acho que sim, acho que cada passo, um passo de cada vez, aproveitar cada oportunidade, tentar levar alguma lição daí, algo que nos possa enriquecer. Mas o que é que aconteceu durante 20 anos para tu não teres conseguido editar um disco? Pelo meio, por exemplo, ganhaste o Festival RTP da Canção, mas isso também, acho que é um pormenor sem importância. E por amor de Deus, o primeiro álbum ao fim de 20 anos, porquê? Eu sempre cantei, desde pequenina, e as coisas foram surgindo naturalmente. Comecei a cantar vários estilos, depois surgiu o fado também, e entretanto fui fazendo parte de vários projetos, desde o fado ao rock, cantava vários estilos, sempre fui muito versátil. E quando nós cantamos tantos estilos diferentes, torna-se um bocado difícil, como é que é dizer, nós optarmos por um caminho específico. E eu não tinha maturidade na altura, não me sentia capaz de escolher um estilo para gravar. Aliás, tinhas praticamente acabado de nascer. Quase. Não, porque ficarmos conotados a um determinado estilo, por vezes depois torna-se difícil. E o às rótulo? Vezes, sim, o rótulo. E por vezes, por exemplo, no Algarve eu tenho muito, Filipe, a fadista. Eu não me considero fadista, eu canto fado, mas canto tantas outras coisas. É tipo o Alexandre o Grande, não é? Filipe a fadista. É um pouco talvez por aí, que num lado conhecem-me mais como fadista, outros, nem sequer sabia que cantavas fado. E então eu achei que não tinha pressa. Não, nunca tive pressa. Eu sempre achei que iria gravar quando me sentisse pronta para isso. E pronto, e acho que chegou à altura. Chegou à altura de fado ou de outras coisas também? Outro tipo de canção? Este álbum tem uma forte influência pop, mas sempre com o fado como pano de fundo. Eu acho que já não consigo dissociar uma coisa da outra. Eu lembro-me quando comecei a cantar fado que me diziam: mas tu não és fadista, tu a cantares fado tens aí muitos tiques de canção. E eu acho que agora acontece exatamente o contrário. Oposto. Já me diziam: tu estás a cantar a canção e pões ali aqueles jeitinhos do fado. Os tiques de fadista. E pronto, olha. Ou seja, é preço por ter cão e preço por não ter, será isso? Acho que sim. Então onde é que está o meio termo? O meio termo espero eu que esteja aqui, pelo menos por enquanto, neste momento, é aqui que eu me sinto confortável. Acho que este disco superou em muito as minhas expectativas. Porquê? Quando tu começaste a ter a noção de que se ia concretizar o teu sonho, o que é que tu esperavas dele? Não sei, esperava um trabalho. Ok, agora vou gravar. Não sabia bem o quê. Eu já tinha conhecido o produtor Walter Rolo em 2013, por altura de uma festa de concerto da Eurovisão, que foi em Setúbal. Já lá vamos falar nisso. E quando o conheci, ele na altura mostrou interesse em trabalhar comigo, mostrou-me algumas das suas músicas. Gostei muito do trabalho dele, mas eu nem estava para aí virada. A Eurovisão tinha sido no ano anterior e eu ainda não me sentia preparada, não sabia bem onde me agarrar. E fiquei com aquilo em mente, e quando eu decidi, em 2017, que era a altura de gravar, o nome que me veio à cabeça foi imediatamente Walter Rolo. Eu liguei para ele e 2 dias depois estávamos a começar a trabalhar nos temas. Por isso nem pensei em mais ninguém, não procurei mais ninguém, sou muito de instintos. É chamado tiro e queda? Sim, pode-se dizer que sim. Eu guio muito pelo meu instinto quando às vezes eu acho que é por ali. E costumas ter razão? Até hoje, normalmente sim, não me costumo enganar. E então por isso eu sigo muito os meus instintos, e o caminho pode estar uma seta a indicar para ali, mas se eu acho que é para o outro lado, eu vou experimentar o outro lado, porque eu acho que pode dar. É mesmo por aí. Antes do fado, e já aqui sublinhaste, andaste pelo mundo do rock, música eletrónica e de dança. O que é que te fez abandonar? Eu nunca abandonei isto, foi tudo experiências, foram propostas que me foram fazendo ao longo dos tempos. E eu dizia, por que não? Como eu costumo dizer, eu não sei aquilo que quero, sei aquilo que não quero. Agora o que quero, ainda não sei. E então todas essas propostas, eu também tive um projeto, costumo dizer, eu tive um projeto de tributo à ABBA. Não, claro que não me revejo naquilo, mas foi uma coisa engraçada, deu-me muito gozo fazer parte daquele projeto. E todas essas experiências de várias áreas... Em palco tiveste vários espetáculos? Sim, fizemos alguns espetáculos. Na altura era... Só no Algarve? Não fizemos mais porque isto era um projeto para irmos para cruzeiros. E depois conciliar, e eu comecei a pensar, imaginar-me dentro de um barco. Aliás, na altura que eu me candidatei ao Festival da Canção, eu
eu tinha sido chamada para fazer um cruzeiro, o primeiro cruzeiro. Por onde? E eu, aquele não me lembro, penso que era pelo Mediterrâneo. E eu na altura disse ao pianista, eu não sei se consigo aguentar 4 meses dentro de um barco. Enjoas? Não sei, das vezes que andei... Não é nunca enjoas enjoei. estar 4 meses dentro do barco, é enjoas mesmo porque estás ali em alto mar. Não sei, aquilo assustava-me um bocadinho a situação de ficar fechada num barco durante 4 meses a cantar todas as noites. Claustrofobia. Não sei. Eu na altura houve qualquer coisa que eu disse, olha, se for assim 1 semana, 2, vá, 1 mês, até 1 mês, eu aceito. Eu recusei aquilo e... Ao menos pagavam bem? Sim, a remuneração era aliciante. Era interessante. Sim, era aliciante. Mas pronto, foi um projeto que surgiu que era com esse propósito e depois o pianista acabou por ir sozinho, não é? Mas nós tivemos aquele projeto, fizemos os vídeos e fizemos ainda algumas apresentações e foi engraçado. Foi mais uma experiência. Mas nenhum espetáculo fizeste dentro do barco? Não. Nunca cheguei a ir, porque depois, entretanto, surgiu também. Quando apareceu nova proposta, foi na semana que eu fui selecionada para o Festival da Canção e eu disse, olha, deixa lá ver, pode ser que a minha participação no Festival da Canção que me traga algum trabalhinho assim mais para estável. este verão e depois logo vemos depois disso. Longe de mim imaginar que ia ganhar o Festival da Canção e que se eu tivesse assinado aquele contrato estava em maus lençóis porque... Não podias sair durante 4 meses. Pois é, porque o barco saía 1 mês antes da Eurovisão, então pronto, não tinha corrido bem. Sigo as ruas da cidade, velha, escura e imperfeita, cheira a beijos de saudade, numa praça que se enfeita, há uma criança que corre, uma vizinha que espreita, e em mim só segue o desejo de chegar para te abraçar. E em mim só segue o desejo de chegar para te abraçar. Se fosses luz, amor, ai luz do dia, sorriso inspirador de fantasia. Se fosses água, amor, qual água pura que mata a sede à flor da ternura. Se fosses luz, amor, ai luz do dia, sorriso inspirador de fantasia. Mas entre tudo que possas ser na vida, só quero o meu amor. Sejas vida minha. E em mim só segue o desejo de chegar para te abraçar. Se fosses luz, amor, ai luz do dia, sorriso inspirador de fantasia. Se fosses água, amor, qual água pura que mata a sede à flor da ternura. Se fosses luz, amor, ai luz do dia, sorriso inspirador de fantasia. Mas entre tudo que possas ser na vida, só quero o meu amor. Sejas vida minha. Mas entre tudo que possas ser na vida, só quero o meu amor. Sejas vida minha. Fizeste uma boa opção na tua opinião. Sim, acho que houve qualquer coisa que me disse para não aceitar aquilo, não é? Lá está, a minha intuição. Ganhaste o Festival RTP da Canção em 2012. É verdade. Com que tema? Vida minha. As pessoas, achas que se lembram desse tema e da tua participação? Ou estava numa altura
antes da era Salvador Sobral, em que o Festival da Canção estava um bocadinho moribundo. Sim, eu infelizmente faço parte dessa era, não é? E tiveste azar. Sim, muita gente diz, não vejo o festival. É engraçado quando às vezes diz, devias concorrer a isto ou aquilo, as pessoas não têm noção. Bom, Portugal é um país pequeno, mas não... Filipe, as pessoas dizem-te isso já depois de teres ganho? Sim, as pessoas diziam, pois eu não vejo o festival, eu não vejo isto, devias concorrer e não sei o quê. Mas eu já concorri. E por acaso até ganhei. Festival da Canção, Operação Triunfo. Pois eu não vejo televisão, é a resposta que as pessoas dão. Temos um país pequeno, mas às vezes parece que é muito disperso. Não, é muito distraído. É. Olha, o que é que te trouxe de mais-valia, se é que isso aconteceu, o triunfo, não na operação, mas no festival? Bem, isto é claro que traz sempre visibilidade, não é? Traz alguma visibilidade. Na altura eu também ainda não tinha nenhum projeto meu, tive alguns trabalhos, fiz alguns espetáculos de tributo a músicas do Festival da Canção, que sempre foram das minhas músicas favoritas desde pequenina, acompanharam-me sempre ao longo do meu percurso. São parentes, tens a tua música favorita ao longo de mais de 40 anos de festival? Eu gosto de tantas. Ou é difícil escolher? Músicas que passaram pelo festival, no teu poema, Sol de Inverno, Desfolhada, que não ganhou, sim, Flor de Verde Pinho, tantas. Aliás, tanto que o meu repertório, muitas das vezes nos espetáculos que eu fazia de covers, eram baseados, as músicas portuguesas são essencialmente músicas que passaram pelo Festival da Canção ao longo dos anos. E que as pessoas conhecem. Sim. No teu poema existe um verso em branco e sem medida, um corpo que respira, um céu aberto, janela debruçada para a vida. No teu poema existe a dor calada lá no fundo, o passo da coragem em casa escura e aberta uma varanda para o mundo. Teu poema existe o grito e o eco da metralha, a dor que sei de cor, mas não recito, e os sonos inquietos de quem falha. E um
teu poema existe a esperança acesa atrás do muro. Existe tudo mais que ainda me escapa, e um verso em branco à espera do futuro. E é muito gratificante ver as pessoas cantarem essas músicas. Eu sempre disse que gostava que um dia ver as pessoas a cantar assim as minhas músicas, não é? As tuas próprias, porque também és compositora. Sim, sim. Componho algumas coisas, poucas. Não interessa, mas compões. Sim, sim. Então, em 7 anos, o que é que o Festival da Canção, a Vitória em Portugal, te deu? Isso é uma boa pergunta. Claro que isto não tive assim aquele, como se costuma dizer, aquele boom de repente que salta assim, e eu sei que até passou muito, principalmente na altura que antecedeu aquele mês que antecedeu o Festival da Eurovisão, estava a passar constantemente na RTP que eu iria representar o país, e tinha um pequeno teaser, e mesmo assim as pessoas não sabiam, não ligavam. Acho que as pessoas hoje têm muitas alternativas, têm a internet, têm vários canais de televisão, têm muita coisa com que se distrair. Não, nitidamente, até 92, antes do aparecimento das televisões privadas, o festival foi uma coisa, a partir de 1993 foi outra totalmente diferente. Claro, começa a haver mais opções, não é? E então as pessoas deixam de ligar. Antes só tinham mais aqueles canais e era quase tradição. A própria RTP fez alguma coisa pela tua carreira, ou não? Assim, a RTP fez a promoção do festival, não é? E foram-me chamando de vez em quando para os programas da RTP. Claro que eu também não tinha um projeto sólido a que se pudessem agarrar para me ajudar a promover. Nesse aspecto, não sei se poderiam ter feito muito mais, não é? Mas, pelo menos em termos de programas, isso chamaram-me várias vezes para alguns programas e acho que nesse sentido... Achas que ganhaste cedo demais, antes do tempo? Eu ganhei quando tinha que ganhar. Eu já tinha concorrido várias vezes ao festival e nunca tinha sido selecionada, e curiosamente naquele ano eu nem me ia inscrever. O que é que aconteceu? Foi alguém por ti? Não, foi... O sistema de escolha de cantores para depois atribuírem um compositor assustava-me um bocadinho. Embora eu já sempre tenha cantado vários estilos, assustava-me um bocadinho o que é que me poderia calhar, a música que me iriam impor, entre aspas, e se eu me iria sentir bem a cantar o tema que me ia calhar. Mas na altura não era a própria pessoa que propunha um tema que Não, para interpretar? nesse ano foi quando começaram a alterar o sistema. E eles convidaram 12 compositores e abriram casting para 12 cantores. Tinham também a opção de pessoas que já tinham participado em programas de televisão, que já tivessem algo gravado. Eu optei por vir ao casting. Enquanto que tive colegas meus, tive o Ricardo Soler, que também tinha estado comigo na Operação Triunfo, concorreu por envio de canção, não é? De maquete para escolha de voz, porque já tinha coisas gravadas. Eu optei por vir ao casting, porque achei que, embora tenha estado num programa, que isso não me torna mais nem menos do que ninguém. E então vim fazer casting, apresentei-me ao casting. Em pé de igualdade. Sim. E fui selecionada, pronto, ainda bem. Claro, o Ricardo Soler, por exemplo, tem trabalhado muito com o Filipe Laféria. Sim. Nas suas produções musicais. Tu alguma vez foste tentada a entrar nesse tipo de atividade também? O teatro musical? Sim, por engano fui parar a um casting. Então conta-me lá. Por engano fui parar a um casting em Portimão. Disseram-me, olha, amanhã é um casting em Portimão de um concurso de fado, qualquer coisa. E eu chego lá, começo a olhar para a folha que me deram para assinar. Eu, RTP,
ok, Filipe Lafere, mas isto é para quê exatamente? E então foi uma parceria da RTP com o Filipe Lafere para a escolha do elenco do musical Fado, a História de um Povo. E então o programa chamou-se Nasci para o Fado. Teve uma eliminatória e depois teve uma final. E foi engraçado porque eu fiquei assim um bocado à toa e assim, fogo, já me meti noutra. Pronto, e quando fiz o casting, o Filipe Lafere, depois, então, muitos parabéns, vai para a televisão. E assim, pronto, lá vou eu outra vez. E foste? E fui, passei à final. E pronto, depois eles tinham um vencedor, não é? Que seria supostamente o protagonista, que também era Algarvia. Viemos todos juntos do Algarve, viemos 4 e 3 desses 4 fomos à final. O que foi gratificante para mostrar que o Algarve também tem muitos fadistas, não é? O fado também está bastante presente no Algarve. E depois eu fiquei com medo até de ser escolhida. Eu, quando comecei a perceber que aquilo era para ficar no musical e a questão de vir morar para Lisboa... Pelo menos durante uns meses. Sim. Presumindo que esses espetáculos estivessem em cartaz muito tempo. Sim. É uma mudança um bocado radical. Também não, e o que é que aconteceu? Não é assim, ainda me ligaram depois a dizer, olha, está uma vaga, não sei o quê, queres falar, queres... E eu, não. Assustava-me um pouco a ideia de vir para Lisboa. De onde? De Faro? De Albufeira. De Albufeira. Lá está, temos um nível de vida completamente diferente lá em baixo. Vivia na casa dos meus pais, tinha as minhas contas, não é? Mas, Filipe, tu não tinhas que arriscar pela tua carreira? Tinha que arriscar, mas eu já tinha tantos trabalhos lá em baixo, já tinha uma estabilidade económica com certas coisas que ia fazendo lá por baixo. Que era incompatível... Que estar a vir para Lisboa, arriscar com um ordenado fixo de um musical, ter que pagar a casa, a alimentação, é um nível de vida completamente diferente em Lisboa. E isso assustou-me um bocadinho. E comecei a fazer contas e eu... 2 mais 2 não eram 4? Não, na altura achei que não seria a melhor opção e deixei-me ficar lá por baixo. Mais uma vez? Sim, mais uma vez. Tu não achas que as oportunidades andam a passar ao teu lado? Não sei, não vejo por aí. Porque, lá está, para estar aqui hoje eu vim do Algarve, não é? Mas voltas para o Algarve. E volto para o Algarve. Editar um disco é muito diferente do que estar a fazer um espetáculo em permanência num local, quer seja o Casino Estoril sim. ou No caso de um musical, sim, isso obrigaria a que eu estivesse em permanência. Enquanto eu continuo, eu faço espetáculos um pouco por todo o país, eu vou regularmente à Alemanha, ao Luxemburgo, Bélgica, cantar lá fora. Mas para quem? Para a nossa comunidade ou para os... Sim, normalmente é comunidade. Para a comunidade. Se bem que o fado é muito apreciado também pelo público luxemburguês e alemão, holandês. Qualquer dia já não há luxemburgueses, já é só portugueses e lusodescendentes no Luxemburgo. Sim, eu a primeira vez que lá fui eu senti-me em casa. Claro. Senti-me em casa porque eu assim que pus o pé na cidade de Luxemburgo, a primeira coisa que eu vi foi um palavrão em português. E senti-me em casa, não é? Não vou pedir para tu reproduzir. Não. Mas é completamente diferente ir cantar lá fora, não é? E isso, o facto de viver no Algarve não invalida que eu vá cantar onde quer que seja, não é? Por isso... O que é que os portugueses pensam que o Algarve tem para oferecer para além do turismo durante o verão? Vende-me um bocado o Algarve entre a primavera, passas o verão e a partir do outono. O Algarve é tão bonito, tem tantos sítios para descobrir, o interior... a parte, as pessoas quando pensam no Algarve é sol e praia, é aqueles meses de verão. Essa é exatamente a altura em que eu me apetece fugir de lá. Eu gosto muito de passear pela praia durante o inverno, gosto muito de ir passear mesmo para o interior. Temos aldeias muito bonitas, aldeias históricas. Em Albufeira temos o Castelo de Paderno, temos em Alte, que é uma aldeia muito típica. Todo o Algarve, Monchique, Silves. Mas Monchique também, infelizmente, nos últimos meses foi notícia pelas piores razões. Sim, é verdade. Por causa dos incêndios. Há muita falta de cuidado com a Serra Algarvia, nomeadamente com Monchique. Eu não creio que seja a questão da falta de cuidado, é a questão dos acessos, que isso notou-se um pouco por todo o país, não é? A acessibilidade a certos pontos, como é uma zona de serra, acaba por ser complicado depois os acessos. Nesse aspecto sim, agora
já está a ser feito algo, a pedido de limpezas de matas e tudo, mas há necessidade da criação desses acessos, não é? Porque uma vez que o fogo pega num sítio inacessível, não é? É basicamente o deixar arder até que se consiga. E não tem fronteiras. Tu participaste em espetáculos de solidariedade e de angariação de fundos para as vítimas dos incêndios? Sim, aliás, há uns anos nós chegámos a fazer um CD, olha, que por acaso, olha, agora estou-me a lembrar que se chamava, curiosamente, Acreditar. E esse CD foi com vários artistas algarvios, tínhamos inclusive um tema que falava dessas... Era alusivo mesmo aos incêndios e acreditar, unirmos-nos a uma só voz para lutar, para ajudar a reconstruir. E esse CD, pronto, ainda ficou assim um bocado em águas de bacalhau, teve alguns patrocínios, mas pronto, de facto... Mas chegou a ver a luz do dia? Sim, o CD é físico. Depois houve alguns promotores que tentaram pegar nele e não sei o que é que se passou ali pelo meio, aquilo não... Vocês ofereceram voluntariamente a vossa colaboração? Sim. Chegámos a ter um videoclipe também, feito, penso que foi feito pela RTP, se não estou em erro também. Mas pronto, é aquelas coisas que nós, quando podemos fazer, tentamos dar o nosso contributo, por muito pouco que seja, para tentar ajudar essas causas, não é? Achas que o Algarve, o facto de neste momento viveres no Algarve e quereres continuar a viver em Albufeira, não optando, digamos, a curto, médio prazo por viver em Lisboa, pode ser prejudicial ou benéfico para a tua carreira? É assim, claro que se eu quisesse estar a cantar, por exemplo, todas as noites no Casino do Estoril, ou que eu estivesse a cantar em sítios físicos, fixos. Em sítios fixos, era complicado, não é? Isso aí teria que ponderar. Mas o meu objetivo é fazer espetáculos, e isso é onde me deixarem ir. E até onde é que queres ir? Onde for possível. E mesmo lá fora, por exemplo, para 2019, que estamos a gravar ainda estamos no início, praticamente no início do ano, tens alguma agenda prevista para fora das nossas fronteiras? Sim, já tenho dia 23 de março, vou estar em Stuttgart, num espetáculo de fado, não me lembro bem o sítio. Em Stuttgart, na Alemanha. É na Alemanha, pronto. Mais assim de fora. Se te lembrares, claro. Dia 16 de março em São Brás de Alportel. Pronto, e o mais importante para já é dia 23 de fevereiro, que é a apresentação do álbum, deste Acreditar, no Auditório Municipal da Câmara Municipal de Albufeira. Vai ser a apresentação do disco na minha cidade, não é? Tu tens colaborações de guitarristas, porque os guitarristas às vezes são uns ilustres anónimos, ilustres porque são muitíssimo bons, mas que ninguém conhece o seu nome. Achas que é de fazer justiça falando neles? Sim, eu neste projeto agora, para pôr em palco, claro que o disco foi gravado com o Ângelo Freire e o Bernardo Couto. Infelizmente nem sempre estão disponíveis, ou felizmente para eles, não é? O Ângelo costuma acompanhar muito a Ana Moura, nomeadamente? Sim, e têm sempre uma agenda muito, muito preenchida. E eu, para este concerto, inicialmente a minha prioridade era quem gravou comigo, se estivesse disponível. Como estavam ocupados, assim, bem, então vou jogar com músicos que eu já conheço, que eu já estou habituada, porque acho que acima de tudo, mais importante do que serem músicos talentosos é haver uma boa relação, uma energia positiva entre toda a equipa. E isso ajuda muito a trabalhar com pessoas que nós já conhecemos, com quem sabemos que nos sentimos bem. E pronto, e chamei ali alguns com que eu costumo trabalhar. Mas o trabalho aqui, neste caso do fado, é um trabalho de sequência normal de fados tradicionais, ou tu achas que estás a trazer também mais uma voz, mais uma modernidade, embora tenhas 20 anos de carreira, mas neste disco uma continuidade de uma certa modernidade já provada por alguns dos teus colegas? É assim, se calhar quem for ouvir este disco há de haver quem diga isto de fado não tem nada, não é? Tem lá a guitarra portuguesa. Então, se de fado não tem nada, este álbum, como é que se pode classificar? Não faço ideia. Ouçam e tirem as vossas conclusões. Não, mas tem sempre o fado presente. Eu acabei por gravar 2 fados que já eles, na sua altura, eram fados mais ousados, mais modernos, não é? Com novas sonoridades, o Meu Amor, Meu Limão de Amargura e o No Teu Poema,
que se pode considerar o fado canção, não é? E se calhar sim, os temas andam por aí, o fado canção, talvez por aí, que se possa classificar assim. Olha, e por falar em fado canção, muitos dos fados canções que nós conhecemos ao longo dos anos vieram do teatro de revista, dali do Parque Mayer. Era algo que também gostarias de fazer, ou porque demora muito tempo estar em cartaz e em Lisboa, terás que pôr de parte à partida? Não sei. O tempo dirá, não sei o dia da manhã, não é? É um desafio. Sim, era interessante. Seria interessante fazer uma coisa, seria mais uma experiência. Olha, e há lá coisa bem melhor. E agradeço-te muito teres vindo hoje aqui a falar comigo. É um tema, parece-me que está entre a África, as Antilhas, os Viras e as Chulas. Como é que é? Eu nem sei bem isto, este tema... Que fusão, não é que confusão, que fusão é esta? É uma fusão que é quase uma confusão, não é? Este tema foi engraçado quando nós começámos a prepará-lo em estúdio. Ele passou ali por uma série de sonoridades e eu assim, bem, isto sou um bocado a funaná e uns ritmos meio que zomba. Assim, não, vamos lá encontrar o Já caminho. estamos entre Cabo Verde e Angola. E então depois lá chegámos a este meio termo e gostámos muito do resultado final. Na altura ainda não tinha letra, mas primeiro foi só a música. Sim, primeiro foi a música. Não, já tínhamos a maquete e depois pedimos a letra e depois quando gravámos, não é? Aí ficou esta mistura e vamos lá gravar isto. Muito obrigado, Filipa. Beijinho, até à Obrigada próxima. eu, até à próxima. Aconteceu, não é mal gostar de um rico, pois para pobre basto eu. E a fonte dos desejos levitou na nossa mão, deu-me prendas, dei-lhe beijos e também meu coração. Para Paris toda a semana, por paixão eu acredito que o amor aconteceu.